Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Eu sou a Gisele Maués. Na aula de hoje, que é uma aula de corte e de costura, nós vamos montar um vestido, confeccionar um vestido longo, com cava americana, com detalhe de pregas aqui no decote e com uma barra com um babado franzido. A aula da modelagem desse vestido já está aqui disponível no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conferir. Eu usei 1,5 m de tecido, que foi o tecido crepe de microfibra, e 1 metro de elanca para fazer o forro. Você pode usar viscose, pode usar crepe, pode usar musseline, tá? Um tecido que tenha caimento. Eu aconselho você a usar a partir de 1,60 m, tá? 1,5 m fica assim muito próximo. Eu precisei salvar o tecido e você vai ver lá no final da aula que eu fiz uma adaptação também para o comprimento ficar certinho, tá certo? Então, compre a partir de 1,60 m, ok? Bom, então essas são as considerações importantes. Vamos para a nossa aula de hoje. Bom, eu posicionei aqui o tecido no chão, eu vou fazer o corte dele no chão. A minha mesa ficou muito pequena, o molde é bem comprido. Então aqui deu para você ver o desenho desse molde, o molde inteiro em cima do tecido, tá? O que eu quero te alertar aqui é o seguinte, aqui ó, nessa borda eu já tirei o meu viés, tá? Ela tá com 4 centímetros de largura essa tira. E aí eu já deixei aqui como segurança para fazer o acabamento da cava, as alças e também o acabamento do decote. Aqui na barra ficou passando bem pouquinho, mas mesmo assim eu vou fazer essa barra com o folho, tá? Vai ser um babado aqui. Então isso aqui eu vou cortar na linha, ó, o meu molde vai ficar menor. E toda essa borda eu vou dividir no meio, vou emendar para crescer, para ficar o dobro do tamanho da barra, para poder franzir e costurar aí na barra do vestido, tá certo? Agora vamos lá cortar o vestido. Eu vou fazer primeiro o corte do molde da frente. Aqui onde ele está posicionado é a dobra do tecido. Eu vou cortar aí para poder dobrar novamente, tá? Vai ficar duas peças, a frente e as costas. Bom, a primeira coisa aqui, antes de cortar o vestido, é tirar aqui a parte que vai ser o babado, que vai ser o folho, tá? Então no meu molde eu tinha marcação ali, eu dobrei, cortei bem certinho, botei o esquadro, marquei e cortei. Esse pedaço aqui eu vou trabalhar o meu folho, tá? Agora sim eu posso dividir aqui onde está a dobra para separar a parte da frente com a parte das costas, ok? Aqui eu já tenho meu revel e essa tira aqui é a auréola que eu já tirei, tá? Porque tava repuxando aqui, tava enrugando. Nessa parte onde tem auréola, a maioria dos tecidos é assim, ele repuxa um pouco. Então é só você tirar que aí o tecido fica bem plano, tá? Agora eu vou cortar a frente. Posicionei o meu molde da frente já aqui no tecido e eu vou deixar 1 centímetro de margem de costura na lateral, na cava, e vou te mostrar bem de pertinho como cortar esse decote que tem as pontas para fazer as pregas de forma correta. Vamos lá. Agora aqui no decote eu vou cortar seguindo todo o desenho que eu tenho aqui por conta das pregas, tá? Então tem que seguir. Eu vou deixar meio centímetro mais ou menos de margem e vou tentar fazer aqui bem certinho esse contorno, tá? Obedecendo o desenho. Agora eu vou fazer um pique, ó, em cada intervalo, tá? Entre um branco e o outro, porque aqui que eu vou fazer a dobra. Eu vou encontrar um pique com o outro, dessa forma eu vou estar fechando a prega na posição correta, tá? Então, ó, faço um pique aqui, o outro aqui, tá? Em cada intervalo desse aqui, eu faço nas extremidades um pique. Pronto, você vai ver que na hora da costura, esses piques, eles vão orientar a posição da prega, tá? Porque a gente vai encontrar pique com pique fechando a prega.
Pronto, então eu já tenho a parte da frente do vestido cortada. Para cortar a parte das costas, eu peguei a pecinha aqui, ó, da cintura para cima, né, que é a peça das costas, e apliquei aqui no restante do vestido, tá? Então isso aqui eu falo bastante, eu explico lá na aula da modelagem, porque eu não vou precisar fazer todo o molde do vestido nas costas, porque ele é a mesma coisa da frente. Eu apenas coloquei uma fitinha aqui, ó, dobrei o molde da frente na linha da cintura. Veja que o molde tá aqui, eu não precisei cortar, eu apenas dobrei, tá certo? Então lá na aula da modelagem, isso aqui tá bem explicado. Bom, então aqui eu tenho o molde das costas já posicionado para cortar. Eu vou deixar 1 centímetro de margem de costura e a partir ali da linha do quadril eu vou abrir um pouquinho mais, como eu fiz na frente. Pronto, aqui eu tenho então o meu molde das costas cortado. O próximo passo é cortar o forro. Para cortar o forro, você pode usar o molde ou então a própria peça já cortada. Pronto, então aqui eu tenho todas as peças do vestido já cortadas. O forro, o vestido, o babado, a alça. Agora vamos para a máquina de costura. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a frente, tá? Então eu tenho aqui o forro e o tecido de cima. Eu vou passar uma costura aqui na cava, vou unir forro e tecido de cima, o tecido principal, né? Aqui na cava eu vou passar um acabamento com o viés, tá? Então eu vou poder fazer essa costura aqui por cima, porque essa costura vai ser mesmo só para segurar os dois tecidos, para não sair da posição. Então eu vou colocar o alfinete aqui. Aí vou passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui só para segurar. Aqui no decote eu vou colocar ponta com ponta, tá? Porque todo esse desenho que eu tenho aqui no tecido principal, eu tenho também lá no forro. Então eu vou ter que alinhar as pontas e vou passar uma costura aqui com um ponto bem aberto também, só para não sair da posição. Bom, eu também já vou fazer esse mesmo processo nas costas, pegar o tecido de cima e unir com o forro. Agora sim, vamos para a máquina de costura. Bom, eu vou começar costurando aqui o decote da frente, que é onde tem as pregas, tá? Eu coloquei o meu ponto bem aberto, eu coloquei no 4, porque essa costura aqui é só para segurar, é só para deixar essas peças grudadas, tá? Para elas não saírem da posição na hora de fazer aqui a montagem desse detalhe que é as pregas. Pronto, olha só, eu fiz os piques no tecido de cima, né, que tá marcando aqui a posição da dobra. Eu não fiz esses piques no forro, não tem necessidade de fazer, porque eu vou me guiar mesmo só pelo de cima, tá? Então, o forro você só corta seguindo o desenho e os piques você faz só no tecido de cima. Agora eu vou passar a costura na cava. Vou fazer agora as mesmas costuras de cava e decote das costas. Pronto, agora o próximo passo vai ser fazer as pregas, né? Colocar elas na posição certinha, tá? Então eu vou seguir aqui os piques que eu dei na hora de cortar o tecido da frente. Então eu vou começar aqui pela prega do meio. Então eu vou unir pique com pique, tá? Observe que aqui, ó, eu tenho que deixar essa linha reta, porque quando eu cortei, eu dobrei no papel
E aí eu deixei esse desenho reto. Então eu tenho que me basear por essa linha que vai se formar agora aqui. Tá? Então eu fiz a prega central. Agora eu vou pegar aqui o outro pique e vou em direção ao meio também. Aí é só ir colocando o alfinete bem certinho. Ó, é isso que eu falo aqui, ó. Tem que formar uma linha reta. Se você vê que tá torto, é porque tá fora da reta aqui. Tem que ir alinhando, que é para essas pregas ficarem bem certinhas, assim como elas ficaram no papel. Pronto. Agora eu vou fazer uma de cada lado. Ó, eu vou fazendo, eu vou dobrando de um jeito que aqui vai se formando uma reta, tá? Por isso que esse decote aqui, ele tem umas pontas com as pregas abertas, não fica uma coisa retinha, tá? Porque as pregas, elas estão sendo montadas. E agora, quando elas estão montadas, é que essa reta vai se formar. Aí eu coloco o pique com o pique, ó. Tá vendo como aqui ficou certinho, ficou bem retinho? Eu ainda posso deixar melhor ainda. Agora eu vou reajustar aqui essa posição dessas pregas, ó. Posso passar um alinhavo. Eu acho que antes de costurar na máquina, eu vou passar um alinhavo pra ficar uma coisa mais certinha. Ó, esse lado aqui já tá ok. Falta só essa outra prega aqui. Olha só como ficou. Agora eu vou pegar uma agulha de mão, vou vir alinhavando, segurando a posição, tá? Vou ajustar aqui, ó, essa daqui que tá desalinhada, que é a do centro, dar uma levantada aqui. Isso, quando eu vir com a agulha de mão, dá pra eu consertar e já logo costurar, com um alinhavo bem firme, tá? Pra quando eu passar a costura na máquina, ficar bem certinho. Aqui eu já tirei os alfinetes, passei o alinhavo, tá? Quando eu vim passando esse alinhavo, eu vim reorganizando aqui na posição cada uma dessas pregas, tá? Para que esse desenho aqui, ó, ficasse reto, entendeu? Olha aqui o avesso como ficou, dá até pra entender melhor como foi que foi montado, ó. Tá? Então faça isso, monte com o alfinete, depois venha com uma agulha, uma linha, e passe um alinhavo bem seguro, montando, reorganizando aqui, alinhando as pregas, para que esse desenho aqui fique retinho, igual como ficou no papel, tá? Agora que já tá alinhavado, que as pregas já estão montadas, eu vou passar uma costura e vou colocar aqui, ó, o meu viés, tá? Vai ser um acabamento de viés aqui na frente, nas costas também. Eu tirei 2 tiras de viés com uma largura de 4 centímetros para fazer esse acabamento aqui, tá? Aqui eu tenho um para frente e um para as costas. Vamos lá agora então para a máquina de costura. Depois que passei a costura, agora eu posso tirar o meu alinhavo. Pronto, saiu o alinhavo. Agora sim, eu vou costurar o meu viés aqui só aqui no decote por enquanto, tá? Vou costurar pelo lado direito primeiramente. Um pé de máquina aqui, tá bom? Agora, eu vou fazer o acabamento, ó. Pegar o viés, que foi costurado dessa forma aqui pelo avesso. E vou dobrar uma e 2.
coloco o alfinete aqui para segurar. Essa dobrada desse tecidinho aqui, que é o viés, ele tem que cobrir as costuras que já estão aqui, tá? Aí é só ir colocando o alfinete aqui para esconder. E você tem que passar uma costura bem na bordinha mesmo. Se você achar que necessita primeiramente alinhavar, não tem problema, tá? Se você ficar com insegurança de costurar com o alfinete, coloca o alfinete só para segurar, vem com a linha e agulha e passa o alinhavo para poder costurar. Pronto, agora eu vou passar aqui uma costura bem na bordinha, tá? Para finalizar aqui esse acabamento com viés. Esse aqui é o resultado do nosso decote com pregas, tá? É importante agora vir com o ferro de passar e vincar, tá? Para que essa parte aqui fique bem assentada. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa nas costas. Então, eu vou pegar aqui a parte das costas, vou colocar lado direito do viés com o lado esquerdo e vou passar uma costura aqui de um pé de máquina. Vou tirar o excesso e vou virar como eu fiz na frente, fazendo já o acabamento aqui. Eu gosto de começar sempre dobrando no meio, posicionando no meio e indo para as laterais. Agora eu vou fazer aqui a costura para finalizar esse acabamento aqui das costas na parte aqui do decote. É necessário passar o ferro para deixar isso aqui bem vincadinho, bem assentado, que vai deixar a roupa bem mais acabada. Agora a gente vai fazer a união dessa costa com a frente pelas laterais. O próximo passo agora vai ser fechar as laterais, tá? Unindo frente com as costas. Para isso, eu vou abrir aqui, ó, 2 dedos de cada lado, né? 2 dedos aqui, que eu falo dessa costura que tá unindo forro e tecido da frente, tá? O tecido principal. Aí eu coloquei um alfinete aqui só para essa costura não abrir toda. Então eu abri mais ou menos 2 dedos na frente e também aqui nas costas, ó. Descosturei, né? Porque essa costura da lateral, ela vai ser independente, tá? Vai ser tecido principal com tecido principal e forro com forro. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a frente, deixar ela pro lado do direito de cima e vou colocar aqui as costas, ó, direito com direito, tá? Então eu vou costurar primeiro o tecido principal. Então eu vou posicionar aqui direito com direito. Vou colocar aqui o alfinete ao longo, né, da lateral, só para não sair da posição. Vou passar uma costura com o pé de máquina e fazer um acabamento com zigue-zague. Então aqui eu tenho meu vestido já com as laterais costuradas, fechadas, né? Somente com o tecido de cima, que é o tecido principal. Agora eu vou fechar o forro, a lateral do forro, tá? Aqui você pode costurar assim, desse jeito que tá aqui, para que a margem de costura fique para fora, ou pode costurar embutido, tá? Vira, né, no caso, vai por dentro entre o forro e o vestido e faz uma costura embutida assim. Eu vou fazer dessa forma, desse jeito que tá aqui, tá? Para que a margem de costura fique para dentro no caso, encostando no corpo, tá? Eu acho que assim fica melhor, fica um acabamento melhor aqui, ó, na lateral pelo lado direito. Mas isso aqui fica a seu critério, tá bom? Então eu vou unir aqui como eu uni o tecido principal com alfinete.
até lá embaixo. O forro ele é bem mais curto que o vestido, tá? Vou costurar com um pé de máquina e passar o ponto zigue-zague para dar o acabamento, ok? Pronto, então eu tenho o forro e o tecido principal já com o acabamento no ponto zigue-zague. Agora eu vou costurar o viés aqui na cava. Eu vou usar aquela tira de tecido de 4 centímetros que eu cortei logo no começo e dividir ela ao meio. Então eu coloco o lado direito do viés com o lado avesso do vestido. Nas costas eu vou deixar passando uma sobra de mais ou menos 4 dedos. Essa margem já vai ser para fazer o acabamento da argola com o graduador. Costuro, deixando mais ou menos 1 centímetro de margem de costura. Agora é só dobrar o viés, cobrindo toda a margem do tecido e também as costuras. Bom, eu vou colocar aqui os alfinetes para segurar, mas se você preferir, pode passar um alinhavo primeiro, para depois costurar na máquina. Observe que na frente vai ter uma quantidade bem maior de viés, que na verdade já vai ser a alça do vestido. E esse é o resultado final do acabamento da cava com o viés. Eu vou usar 2 argolinhas e 2 graduadores nas alças. Aqui nas costas eu vou colocar a argola. Essa pontinha aqui que vai ficar passando, né, que tá a mais, eu vou dobrar e fazer o acabamento à mão, tá? Eu acho que fica melhor. Você pode ir costurando à mão, fazendo um pontinho invisível aí, que fica bem bonito. Depois de costurar as argolas, o próximo passo é montar a alça. Então, eu vou passar a alça pelo graduador, dessa forma. E depois eu vou passar a alça pela argola. Em seguida, passo novamente a alça pelo graduador para ela poder ser costurada. Para finalizar o vestido agora, só falta o babado na barra. Eu vou dividir ao meio aquela faixa que eu separei logo lá no começo. Isso porque eu tenho que duplicar ela de tamanho para poder franzir. Vou unir as pontas, passar uma costura reta e depois fazer o acabamento com um ponto zigue-zague.
A bainha do babado vai ser assim. Eu vou passar uma costura em toda a borda, primeiramente com o ponto zigue-zague, que já é para dar o acabamento, para não desfiar. E depois eu vou virar apenas uma vez e passar a costura reta. Bem, eu acrescentei uma faixa de tecido de 4 centímetros para deixar o babado maior. Isso, na verdade, é uma adaptação, porque eu comprei apenas 1,5 m de tecido. E aí, quando eu fui colocar, né, esse folho, ficou um pouquinho parecendo o meu calcanhar. Então, para deixar o comprimento maior, eu acrescentei essa faixa para deixar o vestido mais comprido, tá bom? Agora eu vou passar uma costura em toda a borda do babado com um ponto largo. Essa costura vai ser para franzir. Aí eu divido a barra do vestido em 4 partes iguais. Então, coloco lateral com lateral e marco com alfinete o meio da frente e o meio das costas. Faço a mesma divisão no babado e vou unir todos os meios. Vou unir o meio do babado com o meio do vestido, lateral do babado com a lateral do vestido. Dessa forma, ele vai ficar dividido, né, de forma proporcional na barra do vestido, tá? Depois, é só puxar a linha da costura do babado e ir arrumando todo o franzido, prendendo toda a barra com o alfinete. Na hora de costurar, eu vou arrumando todo o franzido, deixando ele bem proporcional. Passo a costura reta. Depois passo uma outra no zigue-zague para dar o acabamento. E aqui eu tenho a barra com o babado já franzido, todo pronto. Aqui na linha da cintura, eu coloquei esse fio em cada lado, né, para dar uma acinturada maior na parte das costas. Então, depois você vai ver como é que vai ficar. Bom, então esse é o resultado final do vestido longo com cava americana, com decote com pregas e uma barra com babado franzido. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, gostado de todas as dicas que foram ditas aqui. Bom, se você ainda não for inscrita aqui no canal, se inscreve, deixa seu comentário, ativa o sininho também quando se inscrever e deixe o seu like. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e a gente se encontra na próxima aula.